O presidente Lula publicou hoje o decreto que regulamenta a Lei de Reciprocidade Econômica. O texto traz critérios para uma série de respostas que podem ser dadas em caso de medidas unilaterais adotadas por países ou blocos econômicos que impactem negativamente o Brasil. O decreto não menciona os Estados Unidos especificamente, mas vem logo após esse anúncio de Donald Trump de imposição dessas tarifas de 50% a produtos brasileiros. Fran, vamos entender então mais sobre esse decreto, o que ele traz, né, para esse esforço de reciprocidade. Lembrando que esse decreto, né, Dani, ele foi aprovado lá em abril, justamente depois daquelas primeiras ofensivas de Donald Trump de tarifácios unilaterais. Então, na época, o Congresso deu a resposta, então aprovaram, depois Lula sancionou, e o que a gente teve agora, hoje, publicado no Diário Oficial da União, foi justamente a regulamentação para, enfim, ter, de fato, o que vai ser isso. Porque, na prática, é basicamente você poder responder com reciprocidade a outro país. Então, se ele me taxou 50%, vou taxar 50%. Então, mas assim, o decreto, aí pra gente passar só por alguns pontos importantes, ele estabelece que o Brasil, ele pode suspender concessões comerciais de investimentos e também obrigações de propriedade intelectual a respostas a medidas tomadas por outros países, que nesse caso específico de agora é justamente os Estados Unidos, porque qual que é o ponto? Se isso afeta a competitividade do país. Então, também tem essa questão. E também esse decreto, ele cria esse comitê, é um nome grande, mas é o Comitê Interministerial de Negociação e Contramedidas Econômicas e Comerciais para discutir justamente essa questão das tarifas. Quem está comandando esse comitê é o vice-presidente da República e também ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin. E aí, quando a gente fala dessas contramedidas, tem as medidas que elas são separadas entre as provisórias e as ordinárias. As provisórias, elas são analisadas diretamente por esse comitê. Pode até ouvir o setor privado ou outros órgãos, mas elas podem ser alteradas ou revogadas a qualquer momento. Agora, as ordinárias, elas passam por uma consulta pública, o pedido aí para essas medidas, elas são encaminhadas ao Comitê Executivo de Gestão da CAMEX, e também passa por uma consulta pública de até 30 dias. E a decisão final cabe a esse conselho, mas é um caminho um pouco mais extenso. E aí, quando a gente fala desse comitê interministerial, além da pasta que é comandada por Alckmin, tem também o quê? A participação aí do Ministério da Fazenda, de Relações Exteriores e também de Casa Civil. Então a gente está falando de Fernando Haddad, de Mauro Vieira e de Rui Costa. A depender de para onde que estão vindo essas sanções, outros ministérios, outros ministros também podem ser chamados à mesa justamente para compor e para discutir isso. Mas a grande questão é esse comitê servir justamente como um elo, como ele é o responsável por discutir essas questões, para evitar também que se tenha questões políticas, né, Dani? É difícil a gente falar até quando porque as coisas estão muito misturadas, a carta de Trump mistura muito essas coisas também, as respostas estão sendo misturadas, mas é tentar separar o que for político, o presidente Lula, então, irá tratar, mas o que se trata de economia, do que afeta, de fato, as exportações brasileiras e o consumidor ali, no final, vai ser tratado por quem está tratando de números especificamente. Só para a gente especificar aqui, para lembrar para o nosso espectador. Então, são 3, né, ministérios que têm essa cadeira cativa e essa cadeira fixa dentro desse comitê. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio fica responsável por avaliar efeitos comerciais e setoriais. O Ministério da Fazenda avalia os efeitos econômicos das medidas sobre a competitividade dos setores produtivos nacionais. E o Itamaraty avalia a violação, né, eventuais violações de compromissos internacionais firmados com o Brasil. Então, são frentes que atuam, como a Fran trouxe aqui, né, essa esfera técnica mesmo dessas medidas, né? Então, assim, se a gente for pegar como exemplo a carta do presidente Donald Trump, ele avalia a questão ali, ele justifica o quê? Há uma
há um desequilíbrio nessa balança comercial, os Estados Unidos estão prejudicados, então é isso que esse comitê vai avaliar. A questão política, ela acaba ficando de fora, até porque, né, Fran, o jeito como as instituições funcionam no Brasil, o executivo não vai interferir no judiciário dessa forma, não tem como, nem o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro conseguiu interferir no judiciário quando ele era presidente, então não tem como, né, as instituições no Brasil funcionam de forma independente, então não tem, o presidente não tem esse poder de simplesmente parar um julgamento assim, especialmente um julgamento desse porte, né, Fran? Então, assim, esse comitê mostra, assim, né, esse esforço, né, essa regulamentação mostra justamente esse esforço do governo federal de trazer essa frente ampla, né, que a gente até comentava na reunião de pauta, assim, né, em prol dessa análise técnica que traga benefícios para o Brasil e para o Brasil só, né, não necessariamente para um governo ou para um político. Dani, e também, assim, só uma indagação, né, até onde vai isso, né, do ponto de vista, um presidente dos Estados Unidos pede para parar um julgamento e ele tem que ser parado, ele vai ser parado, ou então o Brasil vai ser retalhado de tal forma, então até que ponto que essa chantagem... enfim, né? E quando a gente fala dessa frente ampla, é justamente por essas reuniões que começam hoje também, né? O Alckmin aí vai liderar reuniões com empresários, né? Representantes, associações, enfim, de diferentes setores, seja o agro, seja indústria, enfim, para justamente entender deles o que eles esperam, entender o que eles consideram, como que o Brasil deve agir. E lembrando, hoje é dia 15, né? Então, essa medida aí do 50% pelo Trump entraria em vigor no dia 1º de outubro, né? Então, o Brasil também... de agosto, exatamente. Se fosse outubro, estaria bom, né, Dava França? tempo, estaria né? mais tranquilo para esse comitê trabalhar, mas não vai ser intenso. Exato, então já em agosto, então tem esse prazo curto aí para o Brasil tomar uma decisão. A ideia é que justamente esse comitê, o Alckmin, né, sente à mesa com esses representantes dos Estados Unidos também depois para tentar chegar nesse tempo, no meio termo, para a gente ver até onde que vai isso, mas hoje a situação é de total incerteza. A gente continua, então, acompanhando tudo isso, até para ver nesse sentido, como você trouxe, né, Fran? Até onde vai isso, assim? Até onde o Trump vai esticar essa corda? Porque até um questionamento, essa indagação, né? Indo além, assim, dessa indagação que você trouxe. Beleza, vamos supor que, por algum motivo desconhecido, aceite-se... né, acabar, paralisar, anular, não sei, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. E depois, ele continua inelegível. Ele está condenado, trânsito e julgado, em 2 processos no TSE, ele não pode concorrer em 2026. Vai haver uma outra chantagem? Quem mais vai ser protegido, digamos assim, pelo Donald Trump ou por outros países que entendam que a soberania brasileira não existe, que pode se interferir, né, como se quer, assim, né, atendendo aos próprios interesses. Então, esse esforço justamente de mostrar que não, que até o próprio julgamento e o próprio processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e contra todos esses réus envolvidos, né, nessa suposta tentativa de golpe, ele é também um julgamento que ele tem um caráter quase que educativo, né, Fran? É aquela coisa assim, não existe tentar dar um golpe de Estado no Brasil, você vai sofrer as consequências por isso. São também uma demonstração de força e de independência, enfim, das instituições, especialmente do judiciário, nesse sentido. Então, o judiciário não vai abrir mão, o executivo não vai abrir mão dessas movimentações, dessas manifestações, sendo que elas mesmas são para provar que as instituições são fortes. Então, assim, eu acho que vamos ver como é que vai ser vão ser os próximos capítulos disso aí, como que vão sair ali politicamente esses envolvidos em toda essa situação. Exatamente, Dani, tá tudo em aberto ainda, todo mundo correndo contra o tempo, cada um correndo atrás do seu interesse, né?
E, enfim, é até desesperador, mas a cada dia a gente vai atualizando também, porque, enfim, né, tem muita coisa aí para acontecer. Exatamente.